Você já se sentiu cansado de correr atrás, de lutar para construir algo e no fim do dia sentir que ainda falta alguma coisa? Você olha para a sua vida, para suas finanças, para os seus sonhos e uma voz lá no fundo sussurra: será que é só isso? Nós vivemos em um mundo que grita que o sucesso é ter mais, acumular mais, ser mais. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira fonte da prosperidade, uma riqueza que enche a alma e transborda para todas as áreas da sua vida, não está escondida em cofres ou no mercado de ações, mas nas páginas de um livro milenar? E se eu te dissesse que Deus, o Criador do universo, deixou um mapa do tesouro para você? Hoje, nós não vamos falar sobre fórmulas mágicas ou atalhos. Nós vamos mergulhar fundo na palavra de Deus para desvendar 5 segredos divinos da riqueza, princípios eternos que, se aplicados, têm o poder de revolucionar a sua história. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir pode desafiar tudo o que você aprendeu até hoje sobre dinheiro, sucesso e propósito. O primeiro segredo é, talvez, o mais contraintuitivo de todos, em uma sociedade que valoriza o ganho material acima de tudo. É o pilar que sustenta todos os outros. O primeiro segredo da riqueza bíblica é buscar a sabedoria de Deus acima de qualquer tesouro terreno. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 16, a palavra de Deus nos declara: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque a sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais podes desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Observe a profundidade disso. A Bíblia não diz para corrermos atrás de riquezas e honra. Ela diz que essas coisas estão na mão esquerda da sabedoria. Elas são uma consequência, um bônus que acompanha algo muito maior. Quando você busca a sabedoria divina como seu prêmio principal, a prosperidade e a honra vêm como um presente adicional. Pense na história do rei Salomão, o homem mais rico que já existiu. Quando Deus apareceu a ele em um sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê, o que ele pediu. Ele não pediu ouro, não pediu a cabeça dos seus inimigos, não pediu uma vida longa. Ele pediu sabedoria. Ele disse em 1 Reis 3:9: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. A resposta de Deus foi imediata e poderosa. Porque Salomão não pediu para si mesmo, mas pediu um dom que o capacitaria a servir melhor a Deus e ao seu povo. Deus não apenas lhe deu uma sabedoria incomparável, mas acrescentou tudo aquilo que ele não pediu: riquezas, glória e honra, como nenhum rei antes ou depois dele. Este é um princípio espiritual imutável. Coloque Deus e sua sabedoria em primeiro lugar, e Ele se encarregará de adicionar todas as outras coisas à sua vida. É o que Jesus reforça em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas como, na prática, buscamos essa sabedoria? Não é um conhecimento abstrato. É uma sabedoria viva que vem do alto. Começa com uma decisão diária de se conectar com a fonte de toda a sabedoria, Deus. É abrir a Bíblia não apenas como um livro de histórias, mas como um manual de instruções para a vida, buscando entender os caminhos de Deus, seus princípios de justiça, de integridade, de amor. É dobrar os joelhos em oração e, como Salomão, pedir: Deus, me dê sabedoria para o meu trabalho, para administrar minha casa, para tomar decisões financeiras, para lidar com as pessoas ao meu redor. É ter a humildade de buscar conselho com pessoas mais experientes e tementes a Deus. A sabedoria divina te ensinará quando falar e quando calar,
quando investir e quando poupar, quando avançar e quando esperar. Ela te livrará de negócios fraudulentos e de decisões impulsivas que levam à ruína. Quantas vezes já agimos por impulso e colhemos prejuízos? A sabedoria é o nosso GPS espiritual, nos guiando pelo caminho seguro da bênção e nos afastando dos penhascos da destruição. Antes de continuarmos a desvendar os próximos segredos, quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem já está falando ao seu coração e você deseja continuar essa jornada de descobertas, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder as revelações que ainda estão por vir, pois cada segredo se constrói sobre o outro, formando uma fortaleza de prosperidade divina em sua vida. Essa busca pela sabedoria transforma a nossa mentalidade. Deixamos de ser caçadores de dinheiro para nos tornarmos portadores de uma sabedoria que atrai a bênção. A riqueza deixa de ser um fim em si mesma e se torna uma ferramenta nas mãos de um filho e uma filha de Deus que sabe como administrá-la para a glória do reino. A verdadeira prosperidade não começa na sua conta bancária. Ela começa na sua mente e no seu espírito, quando eles estão alinhados com a sabedoria de Deus. E é com essa base sólida que vamos construir o próximo pilar. A sabedoria nos dá o projeto, o mapa. Mas o que fazemos com esse mapa? Qual é o próximo passo que transforma a sabedoria em resultados concretos e visíveis? O segundo segredo é um princípio de ação, uma força poderosa que Deus colocou em nossas mãos para construir coisas extraordinárias. Fique comigo, pois estamos apenas começando a cavar este tesouro. Na primeira parte, estabelecemos o fundamento. A busca pela sabedoria de Deus é o ponto de partida de toda riqueza verdadeira e duradoura. Mas a sabedoria divina não é passiva. Ela não nos chama para sentar e esperar que as bênçãos caiam do céu. Pelo contrário, ela nos capacita e nos impulsiona para a ação. E isso nos leva diretamente ao segundo segredo da riqueza na Bíblia: o poder do trabalho diligente e excelente. Em Provérbios 10, versículo 4, a palavra é cristalina. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Este princípio ecoa por toda a Escritura. A Bíblia honra o trabalho. Desde o Jardim do Éden, antes mesmo da queda, Deus deu a Adão a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. O trabalho não é uma maldição, é uma vocação divina, uma oportunidade de sermos co-criadores com Deus, usando os talentos e a força que Ele nos deu para gerar valor, para servir pessoas e para construir um legado. Em nossa cultura do imediatismo, muitos buscam o resultado sem o processo. Querem a colheita sem o trabalho de arar a terra. Mas o reino de Deus opera sob o princípio da diligência. Diligência não é apenas trabalhar muito, é trabalhar com foco, com inteligência, com integridade e, acima de tudo, com excelência. O apóstolo Paulo nos orienta em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Imagine o impacto disso. E se cada planilha que você preenchesse, cada cliente que você atendesse, cada produto que você criasse fosse feito como um ato de adoração a Deus, a sua ética de trabalho se transformaria. Você não estaria mais trabalhando apenas por um salário, mas por um propósito maior. A excelência no seu trabalho se torna um testemunho poderoso do Deus a quem você serve. E o mundo percebe. Pessoas diligentes e excelentes são promovidas, são procuradas, são valorizadas. A sua fonte de renda se torna um canal mais largo por onde a provisão de Deus pode fluir. Pergunte a si mesmo: como você tem se apresentado em seu trabalho? Você tem sido apenas mais um? Ou tem sido aquele que faz a diferença, que vai além, que trabalha com um espírito de excelência?
A diligência é a força que transforma o projeto da sabedoria em um edifício de prosperidade. Agora, com a sabedoria como nosso guia e a diligência como nossa ferramenta, nós começamos a gerar resultados. Começamos a colher os frutos do nosso trabalho. E é exatamente neste ponto que o terceiro segredo entra em cena para proteger e multiplicar tudo o que recebemos. Se este segredo for ignorado, toda a riqueza pode se tornar uma armadilha, um peso que nos afasta de Deus. O terceiro segredo é a lei espiritual da semeadura e da colheita, que se manifesta através da generosidade. Muitas pessoas veem o dízimo e as ofertas como uma perda, um dinheiro que sai do bolso. Mas na mentalidade do reino, dar não é perder, é plantar. Em 2 Coríntios 9:6, a Bíblia nos ensina: "E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia muito, em abundância, também ceifará." Deus estabeleceu uma lei espiritual infalível. A sua colheita futura está diretamente ligada à semente que você planta hoje. Quando honramos a Deus com os primeiros frutos do nosso trabalho, com o dízimo, estamos declarando com uma atitude de fé que Ele é o dono de tudo e a nossa fonte de provisão. Não é o nosso emprego, não é o governo, não é a nossa inteligência que nos sustenta, é Deus. O dízimo é um ato de adoração e confiança que quebra o poder do egoísmo e de Mamon, a idolatria ao dinheiro, sobre a nossa vida. Em Malaquias 3:10, Deus nos faz um convite único e um desafio de fé. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança." Ele está dizendo: confie em mim com a primeira e mais importante parte, e veja o que eu farei com o restante. A generosidade, que vai além do dízimo, nos alinha ao coração do próprio Deus, que é o maior doador de todos, pois deu o seu Filho unigênito. Um coração generoso se torna um canal para as bênçãos de Deus fluírem não apenas para nós, mas através de nós, para abençoar outros. E quando você se torna esse canal, Deus garante que ele nunca se seque. Quero que você pare e pense um instante: como você tem experimentado o poder da generosidade na sua vida? Já sentiu a alegria inexplicável de dar e ver Deus multiplicar? Compartilhe um pouco da sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa. Então veja como esses segredos se conectam lindamente. A sabedoria nos dá a direção, a diligência nos faz produzir. E a generosidade garante que a nossa produção seja plantada em solo fértil, protegida e multiplicada pela mão de Deus. Estamos construindo algo sólido, passo a passo, mas ainda falta uma peça crucial neste quebra-cabeça. De nada adianta ter a sabedoria, trabalhar duro e ser generoso se não entendermos o princípio que governa a administração de tudo o que Deus nos confia. O quarto segredo vai mudar a sua perspectiva sobre posse e responsabilidade, e é a chave para ser confiável com muito mais. Fique conectado, porque a revelação continua. Até aqui, nós desvendamos segredos que nos ensinam a buscar a direção certa, a trabalhar com excelência e a semear com fé. Com isso, os recursos começam a fluir para as nossas mãos. E é nesse momento que muitos falham. É aqui que a bênção pode se tornar um fardo se não tivermos o entendimento correto sobre o nosso papel. Isso nos leva ao quarto segredo da riqueza na Bíblia, um dos mais transformadores de todos: o princípio da mordomia. A palavra mordomo pode soar antiga, mas o seu significado é revolucionário. Um mordomo é alguém que administra os bens de outra pessoa. E a verdade bíblica fundamental é esta: nós não somos os donos de nada. Tudo o que temos, nosso dinheiro, nossos talentos, nosso tempo, nossa própria vida, pertence a Deus.
Nós somos simplesmente seus mordomos, administradores a quem ele confiou seus recursos. Essa mudança de perspectiva, de dono para mordomo, é a chave para destravar níveis mais altos de responsabilidade e bênção. A ilustração mais poderosa sobre mordomia é a parábola dos talentos, em Mateus 25. Jesus conta a história de um senhor que, antes de viajar, confiou seus bens a 3 servos. A um, ele deu 5 talentos, a outro 2, e ao último, 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. 1 talento era uma medida de peso, valendo uma fortuna imensa. O que aquele senhor esperava? Ele esperava que seus mordomos fizessem o dinheiro trabalhar, que o multiplicassem. Os 2 primeiros servos negociaram e dobraram o que receberam. Mas o terceiro, movido pelo medo, cavou um buraco e escondeu o talento do seu senhor. Quando o senhor voltou, sua reação foi reveladora. Aos que multiplicaram, ele disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor." Mas ao servo que escondeu o talento, ele o chamou de mau e negligente e tirou dele o que lhe fora dado. A lição é profunda e direta para a nossa vida financeira. Deus nos confia recursos, seja muito ou pouco, segundo a capacidade que Ele mesmo nos deu. E Ele espera um retorno. Não um retorno para o nosso próprio ego, mas um retorno para o seu reino. Ser um bom mordomo significa administrar ativamente o que Deus nos dá. Significa ter um orçamento, saber para onde nosso dinheiro está indo. Significa fugir das dívidas que nos escravizam, como a própria palavra nos adverte em Provérbios 22:7. O que toma emprestado é servo do que empresta. Como podemos ser mordomos fiéis se entregamos a maior parte dos nossos recursos para pagar juros exorbitantes? Ser um bom mordomo é poupar, é investir com sabedoria, é planejar o futuro, é criar um fundo de emergência para que as tempestades da vida não nos destruam. Não se trata de ganância, mas de fidelidade. Como Deus pode nos confiar o muito se somos negligentes com o pouco? Em Lucas 16:10, Jesus afirma: "Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito." Muitas vezes, oramos por um milagre financeiro, por um aumento, mas a nossa administração atual do que já temos grita para os céus que não estamos prontos para mais. Essa verdade nos liberta de um fardo imenso. O dono carrega o estresse, a ansiedade, o medo de perder. O mordomo, por sua vez, trabalha com diligência e responsabilidade, mas dorme em paz, pois sabe que o verdadeiro dono está no controle. Ele não se desespera na crise, pois sabe que a fonte dos recursos não é a economia do país, mas o Deus do universo. Ele não se torna arrogante na abundância, pois sabe que tudo o que tem é um presente da graça de Deus, confiado a Ele com um propósito. Eu te pergunto, como você tem administrado os recursos que estão em suas mãos hoje? Você tem um plano para eles, um propósito alinhado com os princípios de Deus? Se essa mensagem sobre ser um bom administrador do reino está abrindo seus olhos, faça um favor a si mesmo e ao reino. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Muitas famílias estão sendo destruídas pela má gestão financeira, e este princípio pode ser o início de uma grande virada. Nós já temos 4 pilares poderosos: a sabedoria que nos guia, a diligência que constrói, a generosidade que multiplica e a mordomia que administra e protege. Com isso, já temos uma estrutura incrivelmente sólida para uma vida de verdadeira prosperidade. Mas falta o elemento final, a peça que une tudo: a atmosfera espiritual que ativa o poder de Deus em cada um desses princípios. O quinto e último segredo não é apenas uma ação, mas um estado de espírito, uma convicção profunda que determina o tamanho da bênção que podemos carregar. Prepare-se,
pois na parte final vamos revelar o segredo que funciona como o combustível para toda essa engrenagem divina. Construímos juntos uma base sólida, buscamos a sabedoria como nosso tesouro, abraçamos o trabalho diligente como nossa vocação, entendemos a generosidade como a chave da multiplicação e aceitamos nosso papel como fiéis mordomos dos recursos de Deus. Mas há um elemento final, uma atmosfera espiritual que precisa permear tudo isso. Sem ele, os outros 4 princípios se tornam apenas esforço humano. O quinto e último segredo da riqueza na Bíblia é viver pela fé e cultivar uma mentalidade de abundância. A sua mentalidade, a forma como você enxerga a Deus, a si mesmo e aos recursos, é o teto que determina o nível da bênção em sua vida. Você pode ter um Deus ilimitado, mas uma fé limitada. E Deus, em sua soberania, respeita o tamanho do recipiente que a sua fé cria. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé não é um pensamento positivo vago. É uma convicção profunda, baseada no caráter de Deus e em suas promessas. É olhar para uma semente e já enxergar a floresta. É olhar para o seu salário atual e já agradecer a Deus pela provisão futura. É trocar a mentalidade de escassez pela mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez diz: não há o suficiente, preciso guardar tudo para mim, e se faltar amanhã? A mentalidade de abundância, fundamentada em Deus, declara o que está em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A escassez foca nos gigantes da terra prometida. A fé foca no Deus que é maior que os gigantes. Lembre-se dos 12 espias enviados a Canaã. 10 voltaram com um relatório de escassez e medo. Somos como gafanhotos perto deles. Mas 2, Josué e Calebe, voltaram com um relatório de fé e abundância. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra era a mesma, mas a mentalidade determinou o destino de uma geração inteira. Cultivar essa fé significa mergulhar nas promessas de Deus até que elas se tornem mais reais do que as suas contas a pagar. Significa declarar a palavra em voz alta. Significa agradecer a Deus no meio da dificuldade, confiando que Ele já está agindo. Significa ser generoso, não apenas quando sobra, mas quando se confia que a semente plantada trará uma colheita. É essa fé que te fará trabalhar com diligência, não por medo, mas com a alegria de quem sabe que Deus abençoa o trabalho de suas mãos. É essa fé que te fará ser um mordomo fiel, não por obrigação, mas com a visão de quem administra recursos para um reino que não terá fim. A fé é o motor que impulsiona a sabedoria, a diligência, a generosidade e a mordomia. Recapitulando, os 5 segredos são: 1. Buscar a sabedoria divina acima de tudo. 2. Praticar o trabalho diligente com excelência. 3. Viver a lei da semeadura através da generosidade. 4. Agir como um mordomo fiel, não como dono. E 5. Manter uma fé inabalável e uma mentalidade de abundância. Estes não são degraus para uma vida egoísta e materialista. São princípios para uma vida de propósito, de transbordamento, onde Deus pode confiar a você recursos financeiros não para que você acumule tesouros na terra, mas para que você se torne um agente de transformação, um financiador do reino, uma resposta para a oração de alguém. E a maior riqueza que podemos ter, o tesouro que nem a traça nem a ferrugem podem corroer, é um relacionamento com o dono de todo o ouro e de toda a prata. Talvez você tenha assistido a este vídeo buscando uma solução para suas finanças, mas Deus te trouxe aqui para te oferecer algo infinitamente maior: a salvação.
Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se você sente um vazio que dinheiro nenhum pode preencher, eu quero te fazer um convite. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos seus erros e te reconectar com Deus. Ele é o caminho para a verdadeira vida abundante e eterna. Se você quer recebê-lo agora, repita esta oração comigo de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Perdoa os meus pecados. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez esta oração, você acabou de tomar a decisão mais importante da sua vida e recebeu a maior de todas as riquezas. Agora, o próximo passo é caminhar com Ele. Procure uma igreja, um lugar onde a Bíblia é ensinada e onde você pode crescer em comunidade. A jornada cristã não foi feita para ser solitária. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Deixe também o seu comentário. Nos diga qual desses 5 segredos mais falou ao seu coração. Sua interação nos ajuda a levar esta mensagem mais longe. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e as suas finanças.